Por mais que o vencedor do GP do Canadá tenha sido George Russell com muitos méritos, o segundo lugar tenha sido do Max Verstappen e o terceiro do Kimi Antonelli, o nome da corrida foi um cara que não pontuou, Lando Norris, enquanto disputava a quarta posição com seu companheiro de equipe Oscar Piastri, se chocou com o colega, viu o muro e terminou zerando lá no país do norte da América. E aqui a gente nem pode falar muita coisa para tentar defender o Lando, porque dessa vez o próprio Lando sabe que a culpa é só dele. Eu vou segurar minha língua, até mesmo nas críticas e pontuações, porque eu quero ficar de consciência tranquila e até mesmo não ser justo demais com o Norris, que a gente sabe que não tá numa boa fase. Além disso, um outro destaque que eu tenho para contar para vocês é quão ruim foi essa corrida. Ou quão péssima foi essa corrida. Eu queria ter feito outra coisa, a não ser assistir essa corrida. E olá, eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui. Me siga para ver mais vídeos assim, inscreva-se no canal se você for novo e já clica no like aqui no começo desse vídeo para ajudar na divulgação. Sim, o like ajuda na divulgação dos vídeos. Então vamos para a classificação da corrida que ficou assim. Em último, Albon, que abandonou, Liam Lawson também abandonou a corrida. Em 18º ficou Lando Norris após o choque com o Oscar Piastri no começo da prova, eu já vou chegar lá. Em 17º ficou Lance Stroll em uma corrida apagada. 16º ficou Hadjar, não fez uma boa corrida também. O Gasly, que largou dos boxes, terminou em 15º e tá ótimo para ele. Em 14º ficou Gabriel Bortoleto, que não foi uma boa corrida para ele. Estrategicamente a coisa não fluiu como deveria, pelo menos com a nossa visão daqui de fora. A gente pode até comentar sobre a estratégia da Sauber em relação a ele, só que enquanto o Hülkenberg... Porque o Hülkenberg e o Gabriel... Porque tanto ele quanto o Hülkenberg fizeram uma estratégia inversa. Um começou com pneu médio e depois colocou pneu duro e foi até o final. O outro começou com pneu duro e depois colocou um médio até o final. A estratégia deu certo para um, que foi o Hülkenberg, que já tinha largado na frente, enquanto o Bortoleto, que ficou lá atrás, ficou numa posição parecida com a da largada. Não foi uma corrida boa para ele, e é isso, paciência. 13º ficou Franco Colapinto, que suou muito para ultrapassar o brasileiro. Em 12º, Yuki Tsunoda, que largou lá de trás. 11º, Oliver Behrman, mais uma vez ficando à frente do Ocon? Não, ele ficou em 11º. Em 10º ficou o nosso mano Carlos Sainz. E agora sim, em 9º, ficou o Esteban Ocon da Haas, mais uma vez pontuando. Eu falei no vídeo passado, o Ocon sempre está conseguindo ficar na frente do Behrman, até mesmo quando larga atrás. Uma clássica do Ocon nessa temporada. E para ser justo com o Carlos Sainz, olha só, ele pontuou com a Williams. Essa é a parte boa de ter dois bons pilotos. Quando um tá fora, o outro vai lá e pontua. E é o caso do Sainz. Eu falei em outros vídeos que ele estava devendo nessa temporada e olha só, pelo menos dessa vez ele respondeu pontuando com a Williams. Bom resultado para ele. E eu tenho que falar aqui. Em 8º ficou o Hülkenberg, mais uma vez mostrando para vocês que a Sauber estava corretíssima em contratar o Hülkenberg, ou melhor, a Audi estava correta em apostar no Hülkenberg. É um piloto que responde na pista quando a equipe precisa de apenas alguns pontinhos por prova, e ele já está mostrando isso. Mais 4 na conta do pai, mais 4 na conta da Sauber, que já deixou de ser a última equipe no grid há um certo tempo e já deixou o fundão para a Alpine e qualquer outra que estiver lá embaixo. Seguindo, nós temos mais um experiente. Fernando Alonso ficou em 7º, ótimo resultado para ele, já não estava pontuando, agora está terminando em 7º. Em 6º, Lewis Hamilton com a Ferrari, e na frente dele ficou o Leclerc. Ferrari fazendo a corrida que ela tinha que fazer, não ia brigar pelas 4 primeiras posições, ficou ali em 5º e 6º mesmo. Em 5º, deveria ter sido o Norris, mas ele bateu com o Piastri, que ficou em 4º, e esse foi o grande vencedor da prova. 12 pontos de graça para ele abrir de distância para o Lando. Em 3º ficou Kimi Antonelli, 2º Max Verstappen e 1º George Russell. E aqui vamos aos destaques dessa corrida, já que o vídeo não teve tanto assunto para falar, então vou destacar algumas coisas, que foi a primeira, a batida do Lando com o Piastri. E por mais que a gente já tenha criticado o Lando na bola de maneira mais justa, de maneira esportiva, sem ser covarde, até mesmo nas críticas com o Lando, sem chamar ele de fraco, de cabeça fraca, esse tipo de coisa, a gente sabe que ele não tá muito bem, porque um piloto não vai dividir espaço com o carro, o muro e a grama ao mesmo tempo, sem estar extremamente pressionado ou até mesmo afobado nesse caso. Só que o Lando viu naquela oportunidade do Canadá como a chance da vida dele. E não,
Naquele momento da prova, ele estava mais rápido que o Piastri e ele ia ultrapassar o australiano na primeira reta que aparecesse assim que ele abrisse o DRS. Ele mergulhou no hairpin antes daquilo, tomou o X do Piastri, chegou perto dele na outra reta e quando chegou na reta dos boxes, ele resolveu não ir por fora na curva 1, mas sim ir por dentro, enquanto o Piastri já estava com aquela parte da pista. E ele não é burro de dar espaço pro Lando ali porque ele sabia que ia perder a posição. Como resultado, o Lando acabou batendo no pneu traseiro esquerdo do Piastri, danificou a sua asa dianteira e logo depois foi para o muro. Felizmente ficou tudo bem com o piloto, mas para o campeonato, para ele, é um desastre. O Lando queria dar uma resposta para todo mundo de que ele poderia ser campeão do mundo, que ele poderia, e ele pode ainda ser esse cara, mas ele viu naquela curva 1 a chance de mostrar para o mundo que ele ainda era o primeiro piloto da McLaren e ele terminou mostrando para o mundo que talvez ele esteja um pouco longe de voltar a ser. E é isso. Não tem como a gente passar um pano pro Norris agora. Falar, poxa, o Norris não tem como mais. A gente sabe que o Norris não tá bem. A gente sabe que o Norris estava tentando recuperar a confiança e chega agora e toma esse baque. Ele vai conseguir recuperar, a gente sabe, mas ele não precisava ir tão afobado naquele lance, sabe? Mas ele foi. Foi pro tudo ou nada, deu uma de Verstappen. Ou eu quero a primeira posição, se possível, dentro da equipe, ou eu não pontuo. Terminou não pontuando, e quem se deu bem foi o Piastri, que não fez nada. O segundo destaque é a estratégia da Sauber, como já falei. Foi uma estratégia inversa. O Hülkenberg começou de pneu médio, parou na volta 20, colocou o pneu duro, foi até o final, fez 50 voltas com pneu duro. Enquanto o Gabriel Bortoleto foi o contrário. Começou com pneu duro, fez 50 voltas de pneu duro, depois parou, colocou o pneu médio e ficou mais 20 voltas. O que isso significa? Mais uma vez a Sauber está dividindo estratégia para tentar pontuar com alguém. Não necessariamente ela está pensando em pontuar com os dois pilotos. É sempre um ou outro. O problema é que a pior estratégia sempre está ficando com o Gabriel. A minha teoria para isso é que ela está... Como que eu posso dizer? Já que o Hülkenberg é mais experiente, vamos dar a estratégia mais, em tese, comum para ele, porque ele é um piloto experiente e vai saber lidar com isso. Enquanto o Gabriel, que seja novato, vamos tentar inovar um pouco aqui, porque o Hülkenberg lá na frente já vai estar um pouco mais adiantado no processo. É a única teoria que eu tenho. Mas bem, não foi uma corrida excelente para o Gabriel, não foi uma corrida lá muito boa para o Gabriel, mas foi uma corrida regular, ok. Mas ainda pode melhorar um pouquinho o piloto brasileiro. Agora um outro destaque positivo do outro lado do grid, bem do outro lado do grid, da outra ponta. Primeiro pódio do Antonelli. Para você que criticava o Antonelli, falava que ele era superestimado, que ele ia pipocar na Mercedes, que ele não ia durar 5, 6 corridas, já tá no pódio agora. Óbvio, ele tem um carro muito melhor que os outros de estreantes, mas ele tava ganhando tudo na base também. Então não foi um carro dado de graça. Tá fazendo valer o carro que ele tem, a confiança que a Mercedes deu a ele e o posto de substituto do Hamilton na equipe. E o Nicolas destacou lá na live, durante a live que a gente fez no Que Pode É Esse, o Antonelli só não ultrapassou o Verstappen porque a equipe da Red Bull não deixou. Todas as vezes que o Antonelli chegava para ultrapassar o holandês, a equipe chamava o Verstappen pro Bottas. Então, não ficou em segundo porque o Verstappen correu do embate. Brincadeiras à parte, ótima corrida do Antonelli. Ganhou o pódio também, como o Nicolas disse, na largada e logo depois não perdeu mais. E por fim, os últimos destaques. Vitória do George Russell. Primeira vitória da Mercedes na temporada. Primeira vitória do Russell na temporada, mais uma vez no Canadá. E o último destaque, vitória do Russell no Canadá. Primeira vitória da Mercedes e dele na temporada. Não tenho o que falar. A corrida foi chata porque ele conseguiu manter na estratégia, manter o ritmo. Quando o Verstappen chegava, ele aumentava o ritmo. A Mercedes estava muito bem. E é isso. O Verstappen também só foi o segundo por causa da estratégia, porque na pista o Antonelli poderia passá-lo. Mas de resto, não tenho o que falar desses caras. A única coisa é que os dois ficaram procurando confusão um com o outro durante o safety car, mas é a coisa mais natural se tratando de Verstappen e Russell. E é isso, senhores. Esse foi o vídeo de hoje. Foi uma corrida ruim. Corrida péssima, horrível, ruim demais. Tá tendo PSG e Atlético de Madrid, eu tô aqui pra falar com vocês. E pra você que clicou nesse vídeo, ó, o meu abraço pra você, tá? Muitíssimo obrigado por ter clicado nesse vídeo, por ter me assistido por tanto tempo pra falar dessa corrida ridícula que foi o GP do Canadá. Foi muito ruim, gente, foi muito ruim. Se você tá pensando em ver a corrida no VT, não veja. Vá fazer outra coisa. Vá aprender uma receita nova,
Vá aprender, vá montar Lego, é muito legal, monta Lego, quebra-cabeça, vai ver um filme, vai assistir, qualquer coisa, não veja o VT dessa corrida, foi ruim! Dito isso, quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, se gostou do vídeo, clica aqui no like, se inscreve e até o próximo vídeo, porque o juizão anulou um gol de PSG Atlético, eu tenho que ver o porquê, até lá, tchau, tchau.